Olá, pessoas! A gente está aqui no Guia do Futebol Feminino 2024. Nesse vídeo, a gente vai falar do São Paulo. São Paulo, que é o time que mantém as principais bases, é o atual finalista do Campeonato Paulista, chegou na final quando perdeu do Corinthians em 2023, mas é um time que acho que tem um futuro interessante, boa categoria de base. A gente vai falar sobre os principais pontos desse time aqui. E comigo tá a Alessandra, que vai comentar sobre o São Paulo junto comigo, igual a gente fez nos outros vídeos aqui do Guia. Oi, gente. Bom, o São Paulo, como sempre, é uma equipe muito competitiva desde quando fez a reativação da equipe lá em 2019, né? Teve que disputar a Série A2 esse ano, conseguiu subir, foi campeão da Série A2, inclusive nesse mesmo ano chegou à final do Campeonato Paulista, enfrentou o Corinthians. E o São Paulo, mesmo sem ter um elenco recheado de estrelas, sempre foi uma equipe muito forte aqui no futebol paulista e sempre se destacou em nível nacional. O São Paulo, que lá nos anos 90 teve muito destaque no cenário do futebol feminino, conquistou vários títulos e agora tem novamente aí a sua equipe feminina se destacando e evoluindo. Eu tenho certeza que 2024 vai ser uma temporada muito interessante para a gente acompanhar esse São Paulo, né? Apesar de ter sofrido algumas baixas no elenco, ainda assim trouxe boas reposições e, enfim, mantém o técnico também, né? O Thiago, que basicamente construiu a sua carreira como treinador dentro do próprio São Paulo, né? Ali, a princípio, trabalhando com a categoria de base, depois atuou como auxiliar da equipe principal e na temporada passada assumiu o time depois da saída do Lucas Piscinato. O Thiago ele segue, acho que as mesmas bases do Lucas como treinador. O São Paulo continua tendo a saída sustentada, procura bastante o lado do campo para avançar, usa muito lançamento. Para esse jogo, a Ariel é muito importante, né? Porque ela é uma atacante que consegue infiltrar muito bem. Ela não faz tanto aquele pivô do centroavante, ela faz mais a jogada de infiltrar e entrar correndo na área, ela é boa para isso. E o time do São Paulo joga muito nesse tipo de bola, então ela acaba sendo importante para isso. Então, o São Paulo que em alguns momentos joga no 4-4-2 é o principal, mas tem o 5-4-1 também como opção. Daí você fecha um pouco mais o time. Foi assim que jogou a final do Campeonato Paulista, que até foi muito bem no primeiro jogo. No segundo começa bem, mas daí na bola parada o Corinthians vai achando os gols e vence, né? Se a gente já falou da Ferroviária, que teve até uma boa estratégia contra o Corinthians, acho que o São Paulo foi parecido, né? Jogou um primeiro jogo, empatou, no segundo tentou, segurou por um tempo, mas no fim acabou cedendo para o Corinthians. Então, eu acho que o São Paulo continua tendo uma base muito forte, né? Acho que junto do Inter são as duas melhores do Brasil ainda hoje. E o Thiago, por ter passado por toda a base, ele conhece tudo como é que funciona o andamento, o crescimento das jogadoras para chegar no profissional. Então, agora no profissional, ele consegue trabalhar essas jogadoras no último nível e acho que isso tudo ajuda o São Paulo a seguir forte, né? O São Paulo talvez não tenha o melhor elenco, acho que nunca teve no futebol feminino, mas sempre conseguiu competir bem, sempre conseguiu estar nos principais lugares. Tudo bem que não ganha um título há bastante tempo, mas eu acho que é um time que está sempre conseguindo competir, principalmente porque tem uma boa categoria de base. Exatamente. E ainda falando sobre a categoria de base, o próprio presidente do São Paulo, né, o Júlio Casares, ele já declarou que o foco do clube é investir na categoria de base do São Paulo para ser ainda mais vencedor e, claro, colher bons frutos aí no futuro breve, né? O São Paulo que tem conquistado alguns títulos aí na categoria de base, tem se destacado, e eu acho que manter, garantir essa permanência do Thiago vai muito em paralelo a isso, né? Porque como ele já conhece muito bem a categoria de base do São Paulo, ele vai saber fazer essa integração e, claro, ter essa visão ali para as jogadoras promissoras, as jogadoras que podem fazer essa transição da base para profissional no momento oportuno. Então, acho que o São Paulo acerta muito em manter o Thiago e, claro, dá segmento no trabalho dele, né? Ele fez um trabalho interessante na temporada passada, eliminou o Palmeiras no Allianz Parque, lá no Campeonato Brasileiro. Chegou ali à final do Campeonato Paulista, na semifinal consegue um resultado importante diante do Santos, né? Consegue reverter uma situação ali nos minutos finais contra o Santos. Então, é uma equipe que mostra que tem muita energia, muita garra para buscar bons resultados. E eu acho que essa temporada de 2024 vai ser interessante também de acompanhar
esse time do São Paulo. Sofreu algumas baixas importantes, teve a saída da Micaele, a saída da Gláucia, a saída da Fê Palermo, que foi para o Palmeiras, mas também trouxe jogadoras interessantes, né? Contratou a Camilinha, que estava no Palmeiras, contratou também a Lari, que estava na Ferroviária, trouxe algumas outras jogadoras também para algumas reposições importantes, então acho que o São Paulo ele acerta muito, principalmente em manter o treinador, claro, né? Mas de fazer boas reposições de jogadoras que se destacaram na temporada passada. O São Paulo, até nessa questão de recuperação, é um time que era muito bom fora de casa, que a Ferroviária e o Santos são jogos fora de casa, o segundo, e são jogos que ele busca a recuperação e leva para os pênaltis. Ganhou um e perdeu o outro, mas é um time que ele conseguia trazer essa recuperação, até porque fora de casa era um time que conseguia, pela bola parada e contra-ataque, ser forte e efetivo mesmo jogando fora do seu estádio. Então é um time que consegue ter nessa questão um time que continua acreditando, continua tentando e consegue reverter resultados, né? Porque a Ferroviária tinha sido 2-0, né? Conseguiu levar para os pênaltis. Então eu acho que é um time que apesar de ter bastante jogadoras jovens, não é um time pouco experiente. Eu acho que é um time que tem uma experiência interessante por estar todo ano disputando contra times difíceis, né, no cenário nacional. É um time que foi ganhando experiência e desde que subiu é um time que era sempre competitivo. Então isso é bem importante e você consegue ver esse time sendo competitivo em todos os cenários. E até quando perde, perde com dificuldade, né, para o adversário. O adversário sofre para eliminar o São Paulo. Sim, sim. E um ponto interessante desse São Paulo é que além, claro, né, de manter algumas pilares da equipe, né, teve muita renovação importante, né, manteve jogadoras que sustentam esse time, então eu acho que em 2024 vai ser uma temporada promissora para o São Paulo para manter esse alto nível da equipe, mas também eu acho importante a gente trazer também a situação de que o São Paulo ele não joga no Morumbi e ele manda jogos no CT lá em Cotia. E lá não dá para receber público, não dá para receber uma quantidade da pessoal da imprensa. Então, eu acho que se o clube tem essa preocupação em investir na base, em fazer com que a equipe cresça e tenha ali bons resultados futuramente, eu acho que também é importante pensar um pouco desse lado, né? O São Paulo, que em várias situações poderia ter jogado jogos importantes, como a própria final do Campeonato Paulista no próprio Morumbi, claro, existem outros fatores, mas não custa nada colocar também o time feminino como prioridade, já que tem rendendo bons resultados e que o São Paulo pode sim dar essa melhor visibilidade para o time feminino, né? Até mesmo para gerar mais identificação com a torcida e tudo mais. Então, pelo que o pouco que eu pude observar nesse início de ano, o São Paulo tem dado um pouquinho mais de atenção para isso. As meninas fizeram reapresentação lá no Morumbi, enfim, agora tem uma gestão um pouco modificada para essa temporada também, tem um olhar ali um pouco mais aprofundado para a categoria do feminino. Então, vai ser uma temporada onde a gente pode esperar bastante desse time do São Paulo. Sim, eu acho que o São Paulo ele pode jogar mais no Morumbi, mas eu acho que teria que ter uma alternativa para não, porque às vezes o São Paulo tá jogando lá, às vezes é no mesmo dia, então você não consegue tirar o masculino. Então tem uma alternativa. O Corinthians se deu muito bem porque tem o Parque São Jorge, né? Então ele consegue jogar lá e consegue receber público também, né? E então, no caso do São Paulo, eles ainda não pensaram nessa, mas eu acho que é interessante pensar numa outra opção, né? O próprio Barcelona, que é o principal time no mundo nessa questão, não joga sempre no Camp Nou, mas ele está sempre podendo jogar em estádios que vai receber público e nos jogos mais importantes joga no Camp Nou, recebe 90 mil e é o que vira esse esporte, né? Então você tem que ter uma outra opção para você também levar as pessoas, não precisa ser do tamanho do Morumbi, mas tem que ter uma grama boa o suficiente para você poder jogar e um lugar para as pessoas poderem acompanhar. Não precisa ser um super estádio, mas algum lugar que seja interessante. Não sei se existe algum pensamento nesse sentido ou não, se o São Paulo vai continuar jogando lá e só, sei lá, uma final, algum jogo muito importante no Morumbi. Mas você também cria isso, e eu acho que isso ajuda muito a entender porque a torcida do Corinthians vai tanto no feminino, né? Porque você criou essa cultura de ter mais jogos com torcida, então acho que isso também sempre ajudou o Corinthians. O São Paulo pode trabalhar melhor isso, não só o São Paulo, né, mas especificamente o São Paulo. Exatamente. Bom, alguns
ainda algumas incógnitas, né, em relação a esse time de São Paulo, principalmente em relação a essa questão de mando de campo, né? Mas em relação ao elenco, ao estilo de jogo, eu acho que a gente vai observar um São Paulo muito parecido do que foi em 2023, né? Mas com um pouco mais de energia para 2024, né? Chegadas interessantes aí, chegadas de jogadoras importantes, eu acho que tendem a trazer aí um pouquinho mais de força para esse São Paulo e briga bem ali pelas primeiras posições do Brasileirão, briga bem também pelo Campeonato Paulista. Enfim, é um São Paulo interessante, muito bacana, muito bem montado e que tem ali um estilo de jogo definido, né, pelo Thiago, que já vem trabalhando desde a temporada passada. Eu acho que vai ser uma continuidade interessante de projeto. Acho que a principal perda, pelo menos pensando em jogo, é da Micaele, porque ela era um jogador importante na bola parada, camisa 10, então a bola passava muito por ela. Eu acho que é a perda mais importante. Entender como é que o time vai se remontar, se vai usar o mesmo tipo de jogada, que era um time que usava muito o lado do campo. E eu acho até que ele pode usar mais passes pelo meio. É um time que consegue fazer isso também, ou conseguia. E, sei lá, no jogo contra o Santos fez um gol legal assim, contra o Corinthians também consegue fazer um gol assim. Eu acho que falta, às vezes, tentar um pouco mais de passes pelo meio, sendo que tem essa capacidade, né, acho, dentro do time. Acho que você pode explorar um pouco mais ela, porque tem jogadores que pensam rápido, que conseguem se mexer rápido, e não precisa ficar tanto lançamento e tanto bola pelo lado. Acho que isso às vezes faz um jogo de muita ida e volta, e o São Paulo perde um pouco do controle das ações, né? Então acho que o São Paulo pode tentar jogar um pouco mais por dentro. Acho que a saída da Micaele atrapalha um pouco isso, mas de repente você reestruturando tudo e talvez até tendo mais responsabilidades para outros jogadores para fazer isso, pode ser importante para você criar novas opções de ataque no time do São Paulo. Sim, pensando nesse meio de campo, nesse controle, posse de bola, né? Acho que a chegada da Bia Menezes e da Camilinha trazem um pouco isso, né? A Camilinha que ela é uma lateral, mas ela também meia, enfim, é uma jogadora versátil, e a Bia também, que teve muito destaque na temporada passada lá no Santos, enfim, chegam para agregar e muito, então talvez possam oferecer um pouquinho mais disso que estava faltando ali no São Paulo, né? Para quem sabe o São Paulo nessa temporada conseguir bater de frente ali com grandes equipes em uma possível final, alguma mata-mata aí, como foi na temporada passada. E acabou sofrendo um pouquinho com isso. Quem sabe agora, nessa temporada, tendo essas peças no elenco, pode desempenhar um pouquinho melhor dentro de campo e, claro, né, buscar ali bons resultados. Então é isso, esse foi o guia sobre o São Paulo. A gente falou sobre de onde São Paulo vem, onde São Paulo está chegando, que o São Paulo precisa melhorar, quem saiu, quem chegou, os principais destaques desse time do São Paulo. Eu sou o Rodrigo Seixas, as minhas redes é Rodrigo SXP96, tanto no Twitter como no Instagram. E a gente ainda vai falar sobre outros times aqui. No nosso guia a gente já falou sobre outras equipes, né? Se você olhar a playlist aqui no canal, tem as outras equipes do futebol feminino para você poder assistir e poder acompanhar como é que esses times começam a temporada de 2024, o que que a gente projeta para eles. Eu sou a Alessandra, se você quiser me acompanhar também, é Cita_Ale, tem mais conteúdos de futebol feminino no meu Instagram e no meu Twitter. Até a próxima.